Bom dia, criança. Na nossa aula passada, a gente começou a falar sobre o capítulo 3 do nosso caderno 2, com a temática O Verde do Mundo. Bom, nessa imagem, que eu até coloquei no slide, é um exemplo de um globo terrestre. E aqui a professora está perguntando: vocês sabem o que são as regiões verdes e azuis? Bem, essa pergunta é bem fácil. Essas regiões azuis representam os mares e os oceanos, e essas regiões verdes representam as porções de terras. Mas por que elas estão aparecendo como verde? Devido à imensa quantidade de árvores, ou seja, as florestas. Bom, e aqui no texto fala assim: plantas no ambiente. Assim como os animais, as plantas que ocupam esses ambientes de sobrevivência. Existe uma grande variedade de plantas por todo o mundo, mas aquelas que ocupam o mesmo ambiente costumam apresentar algumas características em comum. Bom, na nossa região, por exemplo, a gente vê diversas espécies de plantas bem diferentes. Por exemplo, a gente tem a goiabeira, o pé de caju, a, o pé de manga. Diferentes árvores que ocupam o mesmo ambiente. Ambiente aqui, uma mistura de cerrado e caatinga. Que vocês vão conhecer um pouco mais sobre esses ambientes futuramente em outras séries. Vão conhecer mais sobre o cerrado e a caatinga. Nosso próximo tópico ele vai dizer o seguinte: conhecendo a vegetação. A maior floresta do mundo, a floresta amazônica, sua maior parte está localizada no norte do Brasil. As florestas tropicais, como a Amazônia, estão para as regiões mais quentes dos planetas e apresentam uma diversidade muito grande de plantas. As árvores dessa região costumam ter folhas grandes e largas. Aqui na imagem, tem uma imagem de uma floresta, da floresta amazônica, e a gente consegue perceber a quantidade de verde, a quantidade de plantas nessa imagem. E cada planta tem aí, ó, tamanhos diferentes, o formato das folhas são diferentes. Nas florestas que ficam próximas do Polo Norte, os pinheiros são as plantas mais comuns, ou seja, essas árvores aqui, ó, próximo dessas regiões de montanha, elas são conhecidas como pinheiros. Essas árvores têm folhas pequenas e finas. Eu acredito que vocês todos já viram algum desenho que representa ali próximo no desenho abordado a temática natalina. A árvore de Natal ela é formada por essa árvore, pelo pinheiro. Algumas culturas, alguns povos utilizam os pinheiros como árvores de Natal e decoram elas com aqueles enfeites natalinos, pisca-pisca, aquelas bolinhas. E geralmente essa tradição natalina de utilizar pinheiro nessa celebração, ela é abordada em muitos desenhos e filmes. A diferença dessas duas florestas também, essa floresta, que é a floresta que fica mais próxima do Polo Norte, ela é conhecida como taiga. E ela tem dois períodos. Geralmente é um período que é esse período mais quente, que é o que está sendo representado na imagem, e também tem um período que ele é mais frio. Na floresta amazônica, que é na primeira imagem, elas são adaptadas a essas temperaturas mais elevadas, mais quentes, diferente da taiga. E na Amazônia, a vegetação ela varia muito, até porque a Amazônia ela tem dois níveis. Tem uma parte da Amazônia que ela é mais baixa, que é uma parte que acaba sendo alagada, e tem uma parte mais alta, que é conhecida como mata de terra firme. Bom, e esse foi o nosso assunto, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Foi uma revisão da aula passada e eu vou deixar para vocês uma atividade para vocês fazerem bem divertida em casa, ok?